né? Vai ser uma live muito legal, falando sobre os aspectos jurídicos, os aspectos práticos e jurídicos da convivência em condomínio em tempos de pandemia. O Carlos está entrando, parece que é um monstro que vai engolir a gente fica correndo, e aí a gente vai aprendendo uma coisinha, vai aprendendo outra, tal, e a hora que vê a gente já está se familiarizando, está brincando com todo mundo, não vou dizer assim, snobando, mas pelo menos não está mais passando vergonha. Dr. Carlos, boa noite, prazer de tê-lo aqui com a gente. Eu já fiz a abertura, já fui falando, já fui aqui saudando todo mundo, e agora eu gostaria que o senhor fizesse a sua saudação para nós aqui. Boa noite, Fernando, tudo bem? Eu tenho acompanhado aí as lives da Síndico Pro, e durante esses meses todos aí que eu tenho acompanhado, eu fiquei pensando quando que ia chegar a minha vez, não é? E chegou. Então agradeço a você pelo pedido, pelo convite, agradeço o Geraldo aí pelo patrocínio, pelo apoio nesse projeto que você tem feito, para que a gente possa aí nesses momentos, né, em que as pessoas estão em casa, a gente possa levar um pouco de informação e até de descontração também nesse horário, né? É um horário difícil, porque agora cresceram as lives. Antes desta live aqui, eu estava assistindo a live de alguns colegas, que inclusive alguns estavam com a audiência alta, a live deles ia terminar às 8, e aí eles falaram, olha, gente, eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo. Falei, filho da mãe, às 8 vem na minha. Não! Agora é a nossa! Pois é, mas aí tudo bem, eu estou vendo aqui muitas pessoas queridas entrando, e eu não vou dar o nome de todos aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém, e essa pessoa que eu esqueci pode ficar magoado comigo. Mas, olha, eu estou lendo aqui muita gente conhecida que aceitou o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Então, eu espero ser merecedor da atenção de vocês, ser merecedor desse tempo que vocês vão investir com a gente aqui, essa quase uma hora, né? Tirando esse momento Maguila que você já fez aí antes, essa quase uma hora aí de live que a gente tem à disposição de vocês. Então, eu peço, pessoal, participe, pergunte, comente, critique, elogie, xingue, mas esteja com a gente. Venha aqui. Fique com a gente. Para participar e para compartilhar esse momento com vocês hoje. Para mim é uma alegria estar com vocês. Eu que sou uma pessoa que gosto muito de olho no olho, de abraçar, de pegar na mão, de cumprimentar. Eu estou sofrendo muito nessa pandemia de não poder ver as pessoas que eu estou lendo o nome aqui, ó. Então, saiba você que é meu amigo, que me conhece pessoalmente, que está presente aqui hoje, eu estou morrendo de vontade de te dar um abraço. Morrendo. Então, se sinta abraçado desde já, enquanto eu não posso te dar esse abraço pessoalmente. Mas quando a gente puder, com certeza, venha até mim e me abrace. Porque eu estou doido para abraçar você. Mas de máscara, hein? Pois é. Mas de máscara. Acho que a gente vai ter que usar essa máscara aí por mais um tempo, né? Mais um bom tempo. E a gente tem acompanhado aí as previsões aí, talvez a gente vá com essa máscara até o meio do ano que vem. Então vamos ver. Bom, Dr. Carlos Eduardo Quadrati. Na verdade, eu não vou lhe chamar de Dr. Carlos, porque já faz para mais de 10 anos que nós estamos nessa trilha aí da sindicância. Mesmo antes de a gente estar afiliado à Proinp, a gente já tinha a nossa coluna no jornal Bom Dia, né? Você lembra disso? Então a gente já vem de longa data. Né? Eu era o colunista, você era o patrocinador e a gente não se conhecia, né? Exato. Então a gente já vem atuando nesse tema aí há um bom tempo, é muito gostoso, e com esse tempo acabou a nossa relação profissional acabou virando uma amizade. Isso é muito gratificante. E começando a falar um pouco mais da nossa live, a Verace, ela faz uma cortesia, um agrado aos nossos entrevistados. E eu sei que o Geraldo, a Verace, mandou para você um vinho para a gente estar provando hoje aqui. Qual o vinho que ele mandou para você? Pois é, eu até deixei aqui no fundo, mas a imagem corta, olha. A Verace, agradecer aqui a Verace, que fica aí na Rua do Retiro, né?
E 510. Mandou um vinho delicioso aqui pra gente. Um Vinamaipo. Olha aqui, que bonitinho. Tá? Esse foi o vinho que eu tomei a semana passada. Pois é, eu vou pedir. Não, mas esse não foi, não. Esse tá fechado. Ó. Esse você não tomou, não. Não, tá certo. Tá zeradinho. Eu vou pedir para o sócio abrir aqui para nós agora, para que a gente possa começar essa live de hoje com esse vinho, né? Agradecer aqui o Geraldo, né? Um vinho que, inclusive, eu estou no aplicativo de vinhos aqui, que é o Vivino. Ele tem uma nota muito boa no aplicativo de vinhos. É um vinho tinto da região de Central Valley, no Chile. Olha que interessante. Sim, vinho chileno. Aqui, viu? É um vinho intenso, com uma pouca suavidade, traços de chocolate, carvalho e caramelo. Vamos ver se Cadu. O chocolate, o carvalho e o caramelo? Cadu, ele tem uma... Você está vendo aqui atrás que ele tem uma carta de vinhos aqui maravilhosa. Toda semana eu estou provando um diferente. Então eu estou ficando um viciado em fazer live aqui. Né? Então vamos inverter da próxima vez, viu? Eu faço a live aí e você vem aqui no escritório. Eu acho que é mais legal, né? O que você acha, eu não acho boa, não. Eu prefiro continuar aqui, viu? Né? Bom, a hora que o seu sócio colocar o vinho aí na taça, a gente faz um brinde. Se ele for colocar na taça aí, a gente faz um brinde e vamos dar início à nossa... Ele tem uma certa habilidade aqui para abrir vinho, mas daqui a pouco a gente já está com esse vinho disponível aqui para começar essa live. Ok. Né? E mais uma vez, um abraço para o Geraldo, que está aí na nossa audiência, né? Sim. E agradecer. E, gente, se você não conhece a Verace Empório, precisa conhecer. Aqui na Rua do Retiro, número 500, fica aqui nos fundos... 510. Fica nos fundos lá do Beco Fino, quase atrás da onde tem o restaurante Verace. Que, aliás, o restaurante Verace tem uma pizza maravilhosa de 4 queijos. O tiramisu de sobremesa é fantástico para comer ajoelhado. Esse tiramisu é famoso. É louco esse tiramisu. Então, realmente, tudo que o Geraldo faz tem qualidade, né? Ele preza por isso. Sim. Então, realmente, mandar aqui o meu abraço a ele e agradecer mais uma vez pelo patrocínio e pela parceria, né, Geraldo? Sim, está sempre já de muita data. Com o Geraldo há muitos anos em outras parcerias, elogiando quando necessário, dando bronca quando precisa também. O Geraldo Cadu, vamos lá, porque... a gente já tem um vinho disponível aqui para fazer um brinde. Ó. Tá bom, já vou... Tá bom, não enche muito o copo, não, senão eu não chego no final da live, hein? Então, senão você bebe, né? Eu quero fazer um brinde aqui ao Geraldo, ao pessoal... Um brinde a todos os que estão aqui, as mais de 41 pessoas que estão acompanhando, 41. Então, um brinde a todos vocês. E diz a história do vinho, desde a passagem com Cristo, que vinho é a bebida da alegria e da prosperidade. Então, eu espero que saúde. Saia desta situação, a gente saia com alegria e com prosperidade. Saúde. Saúde. Já bebericamos aqui, molhamos as palavras, acho que podemos trabalhar agora, né? Vamos, porque já comeu quase 20 minutos aqui da live, mas se tiver muita gente querer que continue e ela for boa, a gente abre outra também, não tem problema. Só para se vingar! Bom, aspectos práticos e jurídicos da convivência em condomínio em tempos de pandemia. Quem vai estar falando sobre isso é o Dr. Carlos Eduardo Quadrati, advogado, especialista na área condominial, vice-presidente de Administração e Comercialização Imobiliária da Proemp, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e região, regional do Secov em Jundiaí. Bem, doutor... Nossa, tudo isso? Falaram, doutor. Eu não sei se... Acho que... Quase não coube aqui na folha, né? Aquela piadinha do velório, né? Que o filho pergunta, mas mãe, é do papai que estão falando? Cadu, seguinte, nós estamos vivendo um momento aí, nós temos contatos aí bem próximos já há algum tempo, há vários anos,
E agora nós já estamos para quase 3 meses, que acho que se a gente se viu 1 ou 2 vezes, foi muito, né? Então, uma situação assim que a gente se afastou de tudo, de todos, um momento tenso, um momento de muita preocupação, e isso também se retrata nos condomínios, né? Nós vivemos condomínio, eu vivo condomínio diariamente, 24/7. Eu gostaria que você desse uma visão panorâmica dessa situação nos condomínios durante toda essa quarentena, esse momento de isolamento social que as pessoas estão tendo. Me fale, você que vive a área jurídica, e eu sei que houve algumas demandas aí, houve alguns aspectos ali complicados, me fala um pouco com a sua visão desse momento. Pois é, Fernando, a gente começou aí com uma notícia do Covid, achando que seria uma virose que logo passaria, mas depois a gente viu que era uma coisa um pouco mais séria e a gente acabou vivendo uma situação muito dinâmica nos condomínios, porque as notícias mudam a toda hora, fecha a área comum, abre a área comum, sai uma jurisprudência no sentido, outra no outro sentido, o síndico vê uma outra notícia na internet, liga para aqui. Então, olha, é uma situação que a gente está trabalhando 14 horas por dia para poder dar conta do que tem de demanda e de ficar atualizado do que está acontecendo. Você dá um parecer hoje para o seu cliente e amanhã o seu parecer pode ser diferente. As coisas mudam. Como a gente vai ver daqui a pouquinho em alguns assuntos, né? Alguns advogados estão mudando de opinião sobre certas questões novamente, né? Então é complicado, é a metamorfose ambulante. Realmente é uma montanha russa o que tem acontecido, e eu tenho dó também dos síndicos, viu? Porque estão mais perdidinhos que seguem tiroteio. Viu? É como você acabou de falar aí, né? Que uma hora a gente está olhando para um lado, vendo uma lei 14, o projeto de lei 1179. A hora que você está começando a entender o que é esse projeto de lei, de repente já vira para o outro lado que é a 14010, que houve veto, houve um monte de coisa. Quer dizer, a gente nem conseguiu entender aquilo que foi passado, a questão de alguns meses, né, ou semanas. A hora que você começa a assimilar, conversa com um advogado, conversa com a administradora, conversa com um colega síndico e tal, aí já vem um veto, o pessoal fala, não, agora não vale mais, aquela coisa toda, fala, meu Deus, aí vira para o outro lado, aí vem a 14010. Me explica um pouco sobre o veto, né? Porque, sinceramente, por mais que eu estou dentro disso daí, eu ainda estou perdidinho, como você falou. Tá, Fernando, antes de falar do veto, eu quero falar com os nossos amigos aqui que estão assistindo a nossa live. Se você está gostando, se você está achando legal, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, e convida os seus amigos para vir participar com a gente, tá? Se você não está gostando, clica no aviãozinho, mesmo assim convida os inimigos para vir sofrer com a gente, tá bom? Mas clica aí no aviãozinho e chama o teu pessoal. Manda coração. Pois é. Manda coraçãozinho também. Isso, para a gente participar da live. Clica no aviãozinho aí, chama mais gente para vir com a gente aqui, que está muito bom, a audiência está boa, mas sempre pode melhorar. Fernando, realmente, nós tínhamos aí a PL 1179 do senador Anastasia, que prevê certos procedimentos, né, na situação especial que nós estamos vivendo. Ela é uma lei transitória, ela tem validade, ela tem tempo para começar e tem tempo para acabar, tá? Então, muito se discutiu sobre a PL 1179. Eu, como advogado mesmo, evitei discutir porque era projeto de lei. E a gente já sabia que nesse país o projeto de lei não chega para a lei da mesma forma que ele foi escrito, ele sofre alterações. Esse projeto ele sofreu mais de 67 emendas. Eu só vendo as emendas ali e dando risada, porque eu falei, o pessoal está comentando aqui e, na verdade, o que vai ser sancionado ninguém sabe. Então veio a surpresa. O Bolsonaro, ao sancionar o projeto, ele cortou justamente um artigo onde a gente confirmava, na verdade, se dá para dizer assim, ou pacificava, vamos dizer a palavra melhor, onde a gente pacificava os poderes do síndico para poder fechar a área comum e poder também intervir na área privativa. O principal motivo do Bolsonaro, ao
vetar o artigo da lei foi justamente nessa questão, não tanto da área comum, mas da área privativa. Ou seja, eu estou recebendo lá visitantes no meu apartamento, o síndico vai poder proibir. Então, alguns colegas advogados até entendem, olha, tem muito síndico doido aí que a gente ia dar superpoderes para ele, e se ele tem uma implicância com alguém, com um morador ou com outro, ele ia começar a impedir o visitante de entrar no condomínio. Então, esse foi um dos objetivos. Só que a lei do veto, ela funciona da seguinte maneira. Existe o que chama de veto total ou veto parcial. O veto total é quando eu veto a lei por inteiro. O veto parcial é quando eu veto um artigo. E aí, o objetivo do Bolsonaro era vetar principalmente essa questão da interferência na área privativa, não na área comum. Mas como estava tudo no mesmo artigo, a lei diz que quando ele vai vetar, ele tem que vetar o artigo por completo. Então, por isso ele fez o veto do artigo, tá? Agora, para a gente saber, esse veto, ele ainda vai ser apreciado pela Assembleia Legislativa. A Assembleia pode derrubar o veto. Ela tem um prazo de 30 dias para isso. Mas, para que ela possa derrubar o veto, é necessário maioria absoluta. Então, só de deputado vai dar 257 votos e tal. Então, eu acho meio improvável que consigam derrubar o veto. Então, a gente vai ter que conviver com a lei. Então, vai ficar do jeito que está, vetado. Pois é. Provavelmente. Vai ficar com a lei como ela está. Aí você poderia perguntar para mim assim, poxa, e como é que faz, então? Agora abre tudo, fecha tudo, as áreas comuns? Gente, sim. A jurisprudência que nós já tínhamos e que vem sendo aplicada, ela já se baseava no Código Civil, o artigo 1348, e também na Lei de Vizinhança, para poder fechar a área comum. Quanto a isso, nada mudou. O síndico continua, sim, tendo a prerrogativa de fazer esse fechamento com base no Código Civil e como a jurisprudência já vinha decidindo. O que aconteceu é que o artigo ia pacificar a questão, porque hoje a questão depende de interpretação jurisprudencial, tá? Então não quer dizer que porque o Bolsonaro vetou que liberou geral. Não mudou absolutamente nada, tá? Com essa situação continua tudo complicado. A base jurídica, que era o Código Civil, continua acontecendo. Inclusive, na live da semana passada, que até faltou energia elétrica aqui na Rua Anchieta, né? Graças a Deus, hoje está tudo bem. Nós perguntamos ao prefeito Luiz Fernando Machado como é que Jundiaí vai agir nesta situação. E o prefeito nos disse que acompanha a opinião do prefeito de São Paulo, que cada condomínio, cada síndico deve decidir, que a prefeitura não pretende interferir nessa situação sobre o fechamento das áreas comuns dos condomínios, tá? Tá. Bom, na parte de fechamento, de abertura, tudo bem, a gente até entende que há alguns excessos, né? E eu até vivenciei esse tipo de excesso, porque teve gente fazendo festa no apartamento e subindo 10, 12, 15 pessoas. Então, quer dizer, para um momento desse, não me parece tão sadio. Então, com o veto, com a lei, até nos dava uma autonomia para poder estar agindo. Agora, com o veto, essa possibilidade volta. Mas o que eu fiz a partir dessa situação? Eu comecei a trazer as pessoas para a consciência, de entender que aquelas 10, 12, 15 pessoas eram um vetor de transmissão muito forte. E aí eu consegui deixar as pessoas esclarecidas disso. Então foi uma forma de, através do bom senso, do diálogo, a gente conseguir atenuar o problema. Mas tem um outro problema que eu preciso estar perguntando aqui, que é sobre as obras de condomínio. Por quê? Dentro dessa situação de isolamento social, muitas pessoas não estão mais nos seus escritórios, vieram para trabalhar em casa. Não só executivos, vendedores, mas também professoras, pessoas que dão aula de piano, de inglês e fazem transmissão, como nós estamos fazendo aqui agora. E aí houve a necessidade de se barrar esse excesso de obras que estava havendo dentro dos condomínios. Comenta a respeito. A gente pode fazer
fazer barrar essas obras, quando é uma obra de reforma total, quando é uma obra emergencial. Eu tive que fazer algumas exceções, porque teve um aquecedor de água a gás que ele pifou, e eu não podia barrar o prestador de entrar, porque senão a pessoa ia ficar tomando banho gelado. Então, teve várias situações. Me comenta sobre isso, Cadu, para a gente se sentir um pouco seguro. Olha, na verdade, sim, nós tivemos muitas situações com relação a obras, né? Até também em razão não só do risco de contaminação, como a questão do barulho. Porque se de um lado a gente tem obras, do outro lado tem gente trabalhando em home office, que às vezes se sente incomodado ou que às vezes não pode ser incomodado. Eu tive um caso aqui onde o morador é radialista. E durante certo horário do dia, ele participava do programa dele de rádio a partir do apartamento dele. Ele não estava podendo ir para o estúdio, né? E tinha uma obra do lado lá, uma furadeira funcionando, e ele lá fazer a transmissão e a furadeira. E como é que a gente entende que, nesse momento, o síndico deve sim utilizar o bom senso. Alguns síndicos estavam promovendo rodízio de obras, né? Outros reduzindo o horário, outros limitando a certos dias da semana, tá bom? E aí a gente diz, mas o síndico pode? Ele tem esse poder todo? Olha, a jurisprudência vem lhe concedendo esse poder com base no Código Civil, da mesma forma como vem concedendo o poder do fechamento das áreas comuns. Eu queria ler para você um trecho de uma jurisprudência onde um juiz muito inteligente, na decisão dele, fala assim, olha só, eu vou virar de lado aqui para poder ler para vocês, tá? Por favor, me fala se você está ouvindo bem. Ok. O condomínio é um lugar reservado que integra uma comunidade e é administrado pelo síndico. E nesses casos, prosseguiu o juiz, deve prevalecer o interesse do condomínio e não o interesse particular dos autores. O momento vivenciado por todos nós requer cautela e o foco deve ser a proteção e a integridade de todos os moradores. Olha lá, proteção e integridade de todos os moradores. Então, quando a gente vai fazer lá o pedido de fechamento, quando a gente vai limitar a obra apenas deixando as obras essenciais funcionando naquele momento, esse é o espírito, né? A proteção da saúde da comunidade condominial. Nem sempre todo mundo entende. Existe uma situação que o condômino só olha para si. E o síndico tem que olhar pelo todo. Tem que ter uma visão do coletivo. E nesse momento, às vezes, acontece o conflito. Mas, felizmente, a jurisprudência tem tido bom senso, tem acompanhado e tem dado razão aos síndicos, né? E, novamente, a palavra que sempre deve vigorar no condomínio, né, é bom senso. Sempre. Tá. Doutor, seguinte, eu estou vendo uma pergunta aqui do Rodrigo Gabriel. O condomínio pode impedir de entrar prestadores de serviço e visitantes por estar sem máscara? Vamos falar da máscara agora, então. Se o prestador está sem máscara. Pois é. Rodrigo Gabriel, um abraço. Obrigado por você estar aqui com a gente nessa live, por estar participando também e estar oferecendo essa pergunta para a gente. Rodrigo, é uma questão um pouco polêmica, porque o decreto estadual, nós estamos aqui no estado de São Paulo, o decreto estadual do Dória, ele determinou o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e locais de acesso ao público, locais abertos de acesso ao público. O condomínio comercial, por exemplo, ele é considerado um local aberto de acesso ao público. Então, num condomínio comercial, sim, o síndico pode exigir que todos, absolutamente todos, utilizem a máscara. No condomínio residencial, o síndico pode exigir dos prestadores de serviço do condomínio, tá? Portaria, limpeza, qualquer outro prestador de serviço do condomínio, que sim exija que use a máscara. O que pode ser feito é adotar como protocolo, tá? Assim como tem os protocolos de higiene, que seja utilizado a máscara. Uma vez adotado o protocolo e divulgado a todos,
aí deve ser cumprido, sim, a utilização de máscara por qualquer prestador de serviço que adentre o condomínio, tá bom? Mas desde que exista o protocolo definido. Doutor, doutor Cadu, né? Eu preciso fazer só umas menções aqui, que eu vi passar uns nomes aqui que é comum a nós. Reginaldo Pissaia, Mazola, José Roberto, o Márcio Morábito, Tiago Sogombas. E seguinte, já embalando aqui na pergunta, eu estou vendo aqui que Salete 2900 está fazendo a seguinte pergunta: o que fazer quando o síndico até agora não tomou nenhuma medida de higiene ou a qualquer coisa sobre o Covid? Essa é apimentada, hein? É para você. É complicado, né, Salete, né? Salete. Isso, Salete. Boa pergunta e uma pergunta um pouco polêmica mesmo, né? Se o síndico não adotou nenhuma medida até agora, o síndico está completamente omisso, gente, procura o conselho do seu condomínio e vamos apertar um pouco esse síndico aí para que ele adote as medidas necessárias, né? Afinal de contas, como diz lá o Código Civil, ele não dá opção para o síndico, ele obriga o síndico. O artigo 1348, ele diz lá, compete ao síndico, tá? Agir nos interesses comuns. Então, essa competência do síndico é um poder-dever. Ele tem o poder e deve exercê-lo. Então, a gente deve cobrar isso do nosso síndico, tá? E vamos lembrar dessa atitude dele quando chegar a reeleição também, né? Sim. Deixa eu fazer uma observação. Eu estou muito feliz. Olha só a contagem. Ultrapassamos 50 web espectadores. Muito obrigado a todos os que estão aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Fico muito contente com um volume de pessoas tão grande assim, 52 pessoas. É muito legal. E falando em volume de pessoas, vamos falar sobre volume de condôminos, as assembleias virtuais, né? Esse assunto aqui é para umas 2 horas no mínimo e acho que no final ainda não se tem consenso. Mas me dá seu parecer, o que está acontecendo? Eu não tive ainda nenhuma experiência de fazer uma assembleia virtual. Sei que algumas pessoas já estão fazendo, mas existe polêmica da forma, do assina, não assina, participa, se ele é presencial, semipresencial, existem ferramentas, aplicativo, quer dizer, de novo, está uma loucura só esse assunto, assembleia virtual. Me fala um pouco disso, Cadu. Pois é, Fernando. O projeto de lei 1179, que virou a lei 14010, ele manteve no seu bojo lá o artigo 12, que trata justamente das assembleias virtuais. E ele prevê a possibilidade, neste momento de pandemia, enquanto estiver em vigor a lei, lembrando que é uma lei transitória, ele prevê a possibilidade da assembleia. E ele fala lá, olha, nos artigos, com as finalidades do artigo 1349 e 1350 do Código Civil, poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, portanto, tem prazo de validade, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Bom, o artigo 1349 e o 1350 do Código Civil tratam, respectivamente, lá, da destituição do síndico. Portanto, é possível fazer uma assembleia virtual para destituir o síndico nesse momento. Tá? E o artigo 1350, ele trata basicamente dos assuntos que são assuntos da Assembleia Geral Ordinária. Aprovação de contas e tudo mais. Então, nesse momento, nós temos uma legislação que permite que façamos a assembleia virtual. Mas aí, como vamos fazer essa assembleia virtual? Porque a lei só fala isso, é permitido fazer assembleia virtual. Não é? Gente, não é porque a assembleia é virtual que ela não tem que seguir todos os pressupostos, todas as exigências de uma assembleia normal. O próprio artigo 1350 diz lá que o edital de convocação deve seguir o que está previsto na convenção condominial. Prazo, forma de convocação, tá?
deve tudo ser seguido igualzinho para a Assembleia Virtual. Tem que ter presidente de mesa, tem que ter secretário, tem que abrir para opinião, né? É interessante nesse momento a gente lembrar que o Ministério da Economia, ele editou uma instrução normativa que regulamenta as assembleias virtuais das sociedades anônimas e das cooperativas. E a nossa própria doutrina, ela diz que quando a convenção é silente, ou seja, não trata do assunto, ou a legislação condominial também for silente, a gente aplica o que a gente fala no direito por analogia à lei das SA, ok? Das sociedades anônimas. Então, quando não tem uma resposta ali, a gente vai buscar numa outra lei para aplicar por analogia, e a doutrina determina que a gente utilize a lei das SAs. E essa instrução normativa do Ministério da Economia, ela trata exatamente do rito da Assembleia Virtual. Então, é muito interessante a gente utilizar como paralelo. Olha só, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês o artigo 6º dessa instrução normativa. Ela trata tudo sobre... uma receitinha de bolo de como fazer uma Assembleia Virtual, tá? Mas olha só o artigo 6º, para a gente ter uma atenção, se a gente quer fazer uma Assembleia Virtual, do que a gente deve garantir para evitar uma nulidade ou uma anulação, tá? Lembrando que o prazo de anulação de uma Assembleia pode ser de 2 a 4 anos, dependendo do vício ali encontrado, tá? Então, o artigo 6º fala assim, olha, o sistema eletrônico adotado pela sociedade para a realização da reunião ou assembleia semipresencial ou digital deve garantir. Então, o que a assembleia digital deve garantir, gente? A segurança, a confiabilidade e a transparência do conclave. O conclave aqui é a reunião. O registro da presença dos sócios acionistas ou associados. A preservação do direito de participar à distância do acionista, sócio ou associado durante todo o conclave. Olha só, preservação do direito de participar. Será que a gente consegue fazer isso para o nosso condomínio? Preservar o direito de participar durante toda a Assembleia? O exercício do direito do voto à distância por parte do acionista, sócio ou associado, bem como o seu respectivo registro do voto. A possibilidade da visualização de documentos apresentados durante o conclave. A possibilidade da mesa receber manifestações escritas dos acionistas, sócios ou associados. Gente, a Assembleia é um ato jurídico formal e é um fórum deliberativo. Um dos princípios basilares da Assembleia é o direito à manifestação. Não é só o direito ao voto, é o direito à manifestação. Inclusive o direito à manifestação para convencer outras pessoas a votarem comigo. Isso é um direito basilar que deve ser garantido. É o debate de ideias, né? Pois é. A gravação integral do conclave, que ficará arquivada na sede da sociedade. A participação de administradores, pessoas autorizadas a participar do conclave. E, bom, aí ele fala aqui das cooperativas. Então, veja, gente. Segurança, confiabilidade, o registro da presença, a preservação do direito de participação, possibilidade de visualizar documentos, possibilidade da mesa receber as manifestações, a gravação integral da Assembleia e a participação dos administradores também e pessoas autorizadas. Tudo isso a gente precisa ter uma ferramenta que garanta para que a Assembleia aconteça de uma forma legítima, de uma forma a evitar uma possível nulidade. Então, tem muita jurisprudência aí, juiz mandando fazer assembleia pelo WhatsApp, pelo Zoom. Pelo Zoom até, de certa forma, ainda dá para gravar, tal. Tal, se o condomínio for pequeno. Mas, gente, antes de fazer uma assembleia virtual, consulta a sua administradora. Será que ela possui a ferramenta adequada para isso? Será que a ferramenta da administradora tem condições de garantir esses direitos que a gente elencou agora? Será que o nosso condomínio está preparado para isso? Os nossos moradores sabem participar? A gente dá algumas dicas aqui para o nosso pessoal que quer fazer uma assembleia. Por exemplo,
antes de fazer a assembleia, é fazer um treinamentozinho com o pessoal. Ou seja, um ensaio. Abre o aplicativo para fazer uma discussão. Pode ser até um assunto que vai ser objeto da assembleia no futuro, mas o pessoal vai ali se familiarizando com o aplicativo. Então você faz isso 1, 2, 3 vezes para depois marcar a assembleia. Uma outra dica, marcar a assembleia com mais antecedência. Normalmente pede-se 8 dias, né? Marca com 20 dias, com 30 dias, para dar tempo das pessoas se equiparem, né? Aqui também a gente tem colocado algumas ressalvas que precisam ser colocadas no edital convocatório. O edital convocatório tem que ser específico para a assembleia virtual. E não é porque é virtual que basta mandar um e-mail que vale, tá? O edital convocatório da assembleia virtual, ele tem que seguir o que tiver disposto na convenção de condomínio. Se a minha convenção diz que é por protocolo ou por carta registrada, tem que ser dessa forma. Tá bom? Nossa, doutor, 8 horas e 45 minutos, já passaram 45 minutos. Do que eu gostaria de estar perguntando aqui, com certeza... Bom, vamos ver a hora que chegar às 5 para as 9, se a gente tiver com essa audiência de pessoas aqui que parece que estão gostando do assunto, a gente abre outro. Vamos lá, porque é gostoso... Pessoal, aí se todo mundo mandar um joinha, a gente vai até 2 horas da manhã. Vamos lá. Tá. Você está falando de fazer tudo isso daí para um condomínio edilício, né? Mas a gente sabe que existe uma série de condomínios aí, de loteamentos, que na verdade são loteamentos. Segue-se a mesma regra para esse tipo de condomínio? Sim, segue-se a mesma regra. Sim. Legal. A mesma regra. E no caso, estamos falando de aprovação de contas, isso, aquilo, o mandato do síndico. Eu tenho um condomínio que eu estou assim preocupado, porque ele venceu no primeiro trimestre, e agora como é que eu vou fazer para fazer essa assembleia para eleger o síndico? Espero que seja eu. Pois é. Eu espero que para o bem da comunidade também seja você. Gente, o próprio artigo 12 da Lei 14.010, que foi promulgada na semana passada, ele traz lá no parágrafo único a seguinte expressão: não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro. Mas veja, não sendo possível, eu tenho que, então, considerar que não foi possível realizar no meu condomínio, por questões técnicas ou por outras questões, não foi possível realizar a assembleia virtual. Porque a assembleia virtual é a alternativa do momento. Então, a lei diz isso. Não sendo possível a realização... Vamos substituir aqui o juridiquês, né, que fala aqui na forma prevista no caput. Vamos substituir o juridiquês. Não sendo possível a realização da assembleia virtual, o mandato do síndico fica prorrogado até outubro, 30 de outubro de 2020. 30 de outubro de 2020. Então, eu tenho que comprovar em alguns casos, né? Terei que comprovar que não foi possível no meu condomínio realizar a assembleia virtual. Em alguns casos, por exemplo, Fernando, para questões bancárias, muitos bancos estão aceitando uma simples declaração, tá? Basta emitir uma declaração lá, olha, não foi possível realizar a assembleia virtual, nós não contamos com essa tecnologia ainda e tal, e então nós vamos aguardar até outubro para fazer uma nova eleição. Basta uma simples declaração, tá? Inclusive também na questão da renovação do certificado digital dos condomínios, alguns vencem junto com o mandato do síndico. Sim. Essa declaração também vale. Também existe lá uma instrução normativa do órgão certificador que ela recepciona essa declaração do síndico, ela pede a juntada de mais alguns documentos lá, a ata de eleição do mandato que findou e tal, e também você consegue fazer a renovação do seu certificado digital com base nesta situação, tá? Tá. Doutor, estou vendo aqui que o pessoal está mandando bastante pergunta. As suas perguntas, se não forem respondidas, porque são muitas perguntas que eu estou vendo aqui, e eu tinha selecionado algumas dúvidas que eu tenho, que eu imagino que são também dúvidas de outros colegas síndicos e até administradoras.
vocês podem estar mandando para a Síndico Pro, eu retransmito para o doutor, ou mesmo direto para o doutor Quadrati. Vou até citar o seguinte, tem uma situação que... não, eu vou falar depois. Vamos agora dar continuidade, porque eu tenho uma forma de ver o condomínio que eu não considero que o condomínio seja tocado pelo síndico. Eu acho que é um conjunto, né? E isso daí se apoia num tripé de profissionais que deva estar levando o condomínio, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que tudo é feito de um conjunto de profissionais, de pessoas que estão ali para estar fazendo acontecer a convivência, a harmonia de todos. Me diz sobre esse tripé. Eu considero que é uma parte jurídica, a parte de finanças e a parte de gestão, que aí é onde entra o síndico. Me dá sua ótica desse modelo de gestão, dessa forma de sustentar o condomínio para que ele possa estar existindo e fluindo de uma forma harmoniosa. Pois não. Fernando, antes de responder a tua pergunta, eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui que também segue a Síndico Pro, mas não segue o nosso perfil. Aqui em cima, olha, você vê duas bolinhas onde tem a logo da Síndico Pro e uma foto do nosso perfil, onde está escrito lá, Concadu_Quadrati. Se você puder, clica nesse nome aqui, Cadu_Quadrati, e passa a seguir o nosso perfil lá também, e você pode encaminhar essas perguntas diretamente no meu perfil, que eu terei imensa satisfação em respondê-lo, tá bom? Então vamos melhor combinar. ainda. Quem quiser, clica lá no perfil Cadu_Quadrati e manda lá as perguntas. E se você ainda não chamou o teu vizinho lá no aviãozinho, clica aqui no aviãozinho, chama o seu colega também, Sim. seu amigo, para assistir essa live, para participar aqui com a gente, tá bom? Fernando, realmente, o condomínio, o que a gente chama de pilares, não é? Toda a estrutura tem os seus pilares de sustentação, sem os quais ela não se estabelece, ela não para em pé. E o condomínio hoje, ele tem 3 pilares de sustentação. O pilar legal, o pilar financeiro e o pilar da gestão. O pilar legal é a assessoria jurídica. Hoje o síndico... é uma insanidade administrar um condomínio hoje com tanta responsabilidade, com tantas obrigações, sem você ter uma assessoria jurídica. Finanças fica a cargo da administradora. Orçamento, contas a pagar, contas a receber, auxiliar na execução do plano anual de contas, né? E a gestão deve ficar para o síndico e para o conselho. Então, o síndico que tem realmente um bom apoio jurídico, um bom apoio financeiro da administradora, ele pode se preocupar melhor com a gestão. Ou dizendo, ele pode ter o foco na gestão. Então, se eu tenho um condomínio onde esses 3 pilares são independentes, não vêm do mesmo lugar, é muito importante isso, que os 3 pilares sejam independentes, não sejam da mesma empresa, tá? Porque hoje... tem empresa que entra no condomínio querendo fazer barba, bigode e cabelo. Tudo. Né? E eu entendo que quem faz tudo não faz nada e nesse ponto acaba que ninguém fiscaliza ninguém. Então é importante sim a gente ter esses 3 pilares de qualidade. O legal, o financeiro e a gestão. E o síndico que consegue administrar bem isso, ele consegue ter mais tranquilidade para ter foco na gestão. E um condomínio onde o síndico tem foco na gestão, quem vê o resultado, quem ganha com isso, são os próprios condôminos. Afinal, Fernando, na sua opinião, qual é o maior patrimônio de um condomínio? O condômino. Exatamente. O condômino é o maior patrimônio do condomínio. E o síndico faz a gestão da coisa física. Para quê? Para atender o conforto do condômino. O conforto, a saúde, a salubridade. E na saúde, na salubridade, é o que vem a preocupação dos síndicos nesse momento de, às vezes, tomar medidas que não são tão simpáticas, né? Fechando área comum, recomendando o uso de máscaras,
onde se pode exigindo o uso de máscaras, limitando aí acesso a elevadores e outras cautelas, né? Mas é justamente no sentido de garantir a todos os habitantes daquele condomínio um ambiente mais seguro, mais saudável, com menos risco. Doutor, eu preciso fazer uma observação. Estou vendo um amigo nosso aqui, uma pessoa muito querida, Paulo Sérgio Delegado. Você deve lembrar dele, sabe quem é? Paulo Sérgio Martins. Ele está aqui com a gente. Doutor Paulo, eu acho que logo, logo eu vou tocar o telefone para você, hein? Falar aqui de segurança, vamos falar aqui de condomínio. Vai se preparando aí, que eu acho que vai ser uma boa opção de um bate-papo aqui, tomar um vinho e passar informação sobre esse assunto para o pessoal. Doutor Carlos. Deixa eu só registrar aqui que correu um nome. Eu falei que eu não ia citar o nome de ninguém, mas esse aqui é muito especial. Eu queria mandar um fraterno abraço para o doutor Inaldo Dantas, um advogado especialista em condomínio, administrador de condomínios lá do Nordeste, que está dando a grata satisfação de estar presente aqui na live e está batendo palminha e fazendo joinha. Então, se o doutor Inaldo concordou com o que eu estou falando, eu estou no bom caminho. Doutor Inaldo, um abraço. Fico muito feliz de o senhor estar presente aqui com a gente. E vamos ver se a gente marca uma live, doutor Inaldo. A gente faz através do Zoom. Um abraço, uma satisfação vê-lo. Inclusive, com a declaração do Bolsonaro lá, depois do feriado, que vetou, eu estava em casa com meu filho de pijama, barbudo. Eu falei, eu não vou fazer a barba para dar uma declaração de última hora. E, de repente, eu ligo o Instagram, tá lá o Inaldo, de terno e gravata, lá no hall do condomínio, já dando o recado. Olha, gente, não mudou nada, olha, a gente é assim. Em 1 minuto e meio ele falou tudo o que precisava e eu novamente tenho que baixar a cabeça, né? E admitir a qualidade, a rapidez, a agilidade, a inteligência do Dr. Inaldo Dantas. Quem ainda não segue, pode seguir lá no Instagram, Inaldo Dantas. Procura lá que você não vai se arrepender. Ele está falando aqui, ó, e de barba feita. Ele estava mesmo, de barba feita. Tem um videozinho dele lá. Tá? Quem não conhece, muito legal. É uma autoridade em direito condominial, é uma pessoa que fala de forma direta, sem mimimi, e realmente concordo muito com a opinião dele. Doutor Inaldo, obrigado. Doutor Carlos, estou vendo aqui que, se eu não tiver errado, faltam 3 minutos para acabar a nossa live. Essa eu posso dizer que foi a mais rápida. Eu tentei ver aqui, mas o pessoal do Verace, eles fecham, né? Até porque tem a questão do próprio condomínio aqui, com essa restrição de horário. Então, eu não vou conseguir fazer uma nova live. Então, eu vou ter que já começar a partir, não vou nem conseguir fazer perguntas, porque está faltando 3 minutos aqui. Eu gostaria que o senhor... Não tem muito assunto para a gente falar, não? Nossa, muito. Olha, é simples, nós vamos já... Olha o Goran Vedovelli aqui também, muito gostoso de ter a presença dele. Nossa, olha, passaram muitas pessoas queridas, muitas pessoas conhecidas. Aqui que aceita o convite, viu? A gente pode marcar uma outra, viu? Mas ele vamos fazer uma... Doutor Inaldo é cervejeiro. Não tem problema, aqui também tem cerveja artesanal da Verace, então a gente dá um jeito. E vamos marcar então com ele uma webinar. Aí a gente pode os 3 estar fazendo isso daqui de uma forma mais tranquila, porque aí na webinar a gente não tem limite de tempo. Cadu, por favor, eu vou agradecer imensamente a sua participação, aceitar o nosso convite. As suas informações são muito ricas. Eu gosto de conversar com você, porque você não percebe, mas me dá uma consultoria gratuita. E eu vou pedir agora para você fazer as suas considerações finais. E caso caia, pelo menos eu já fico despedido, mas deixo para você estar falando aí o fechamento da nossa live. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, agradeço novamente
a honra da presença de todos. Espero ter sido merecedor da atenção e do tempo que vocês investiram nessa live. Realmente passou muito rápido. Então, se você gostou, pede para o Fernando me chamar de novo. Eu venho. É que eu venho. Tá bom, gente? Legal. Muito Uma boa bom, noite a todos. muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu estou sempre à disposição. O que eu amo muito é divulgar o direito. Divulgar o direito é uma coisa que eu gosto e eu tenho como missão na minha vida. Eu tenho um projeto voluntário que chama Condomínio Minuto. Está lá no YouTube. Se você quiser conhecer, procura lá no YouTube Condomínio Minuto. É um projeto voluntário que a gente tem para divulgar o direito. E como eu atuo no direito condominial, é claro, eu divulgo o direito de condomínio. Então, muito obrigado a todos. E pede para o Fernando aí, clica lá na Síndico Pro, fala, eu quero mais um quadrate. Aí ele me chama de novo. Tá? Legal, vamos fazer sim. A nossa live, segue o Cadu Quadrate, segue o Hinaldo Dantas, que é gente boa, é informação de qualidade. Né? Hoje na internet tem muita informação perdida por aí, a gente fica meio sem saber o que vale. Então, segue o Quadrate, segue o Hinaldo e vê o pessoal que eles estão seguindo e começa a seguir também, que você vai ver que você vai ter informação de qualidade. Bom, faltam 19 segundos, agradeço a todos. Uma pessoa que especial passou aqui, a Nina. Nina, muito obrigado por estar aqui com a gente. A todos os outros que eu não consegui citar, se sintam citados e agradeço imensamente, tá bom? Esse vídeo vai ficar disponível lá no site da Síndico.